Olá e bem-vindo hoje ao estúdio Air et Cosmos, onde temos a sorte, mais uma vez, de receber Nicolas Decoud. Olá, olá, Xavier. Hoje vamos falar sobre o confronto, a rivalidade entre Airbus e Boeing. O que você sabe? Exatamente. Então, o que eu sei sobre Airbus e Boeing é que eu sou um investidor. Então, eu trabalho na Clark Tempest Associates, sou gestor financeiro, e nós investimos em empresas listadas, então potencialmente em empresas aeronáuticas. E, no caso, somos acionistas da Airbus. Não somos acionistas da Boeing. Acho que ao final da entrevista você vai entender um pouco melhor o porquê. Mas então, quando olhamos de perto para a Airbus, temos que olhar de perto para a Boeing também. E então, bom, é como um piloto de carro. Você tem aquele que dirige o carro sem realmente conhecê-lo. E depois você tem os pilotos um pouco mais sofisticados, que são capazes de abrir o capô e conhecem todos os parafusos. Então, está mais no espírito de distração. E vamos deixar claro que você é politécnico, engenheiro, etc. Então, aeroespacial, defesa? Sim, eu gosto muito de aeronáutica e defesa. Além disso, fui analista especializado em aeronáutica e defesa durante anos. Na verdade, já faz mais de 10 anos que acompanho esse setor de verdade. De perto? Bom, Boeing já começa com uma grande história, né? Eles fizeram a aviação, eles criaram a aviação, eu diria que eles moldaram a aviação moderna com aviões como o Boeing. 707, então, até os anos 90, tudo ia bem. Então, até os anos 90, tudo ia bem, exatamente. É um bom ponto de partida, os anos 90, porque aconteceu um evento importante. A fusão entre a Boeing e a McDonnell Douglas. Então, a McDonnell Douglas, não sei se vocês se lembram, mas os aviões, os Douglas Comercial, 8 Douglas Comercial, 9 Douglas Comercial, 10, tinham aviões que tinham um motor no estabilizador. Então, havia bastante deles há 20 anos. Eu não vi muitos deles nesses últimos anos. E então, eles fundiram as duas empresas em 1997. E isso, potencialmente, explica muita coisa do que aconteceu depois. Não explica tudo, mas explica várias coisas, principalmente no nível cultural. A ideia, na verdade, era essa. A Airbus começou a ganhar participação de mercado nos anos 80 e ainda mais nos anos 90. E para reagir a isso, as duas empresas decidiram se fundir. Vamos reduzir custos, teremos uma linha de produtos mais ampla e isso vai nos permitir ser melhores contra a Airbus. Eram duas empresas muito tecnológicas, que eram boas no que faziam. Além disso, a vantagem é que a menor, que estava sendo comprada do ponto de vista europeu, também tinha um grande volume militar. Exatamente, havia um grande portfólio de defesa na Douglas. Eles tinham o F-15, o F-18, o C-17, Globemaster, eles faziam mísseis. Havia um grande volume de defesa na McDonnell Douglas, um portfólio aerocivil que estava muito mais envelhecido. E, aliás, nenhum dos modelos da Douglas sobreviveu, já que, desde os novos programas, o novo programa que foi feito é o da Boeing, 787 nos anos 2000, então, ali, com equipes da Boeing e da Douglas. Mas todos os outros modelos não sobreviveram, não existem mais na linha da Boeing. Então, depois, uma das coisas que isso gerou foi que eles mudaram a sede. Então, na verdade, historicamente, o diretor executivo da Boeing ficava em Seattle e, assim, podia supervisionar um pouco suas fábricas, como o diretor executivo da Airbus está em Toulouse hoje. E quando eles se fundiram com esse portfólio de defesa, que é muito disperso, as fábricas ficaram espalhadas por vários lugares. Tem fábricas no Missouri, tem no Arizona, tem na Califórnia. Eles pensaram que precisavam estar em um lugar mais central e então se mudaram para Chicago. E eu, pessoalmente, acho que a partir desse momento eles começaram a perder um pouco o controle. Perder de vista suas fábricas de Seattle, que ainda são a espinha dorsal da Boeing comercial. É lá que eles fazem todos os 737, todos os 787, eles faziam os 747 até agora. Então isso para mim é um primeiro problema. Segundo problema, nos anos 2000 que eu vejo é a licitação do KC-46. Então a Força Aérea dos Estados Unidos da América ele tem os KC-135, que agora estão muito velhos. São aviões reabastecedores, vamos deixar isso claro. Exatamente. Os aviões reabastecedores da Força Aérea dos Estados Unidos da América hoje, há cerca de 400 em operação. E então a Força Aérea dos Estados Unidos da América tinha um plano para substituí-los, ela fez uma licitação e a Boeing apareceu com uma proposta. Então, em geral, quando se pega um avião reabastecedor, pega-se um avião civil e o modifica para transformá-lo em reabastecedor. E aí a Boeing aparece com o B-767 modificado. Na época, eles ofereciam o que chamavam de KC-767 e o que hoje chamamos de KC-46. E, na verdade, olhando as especificações, eu acho que eles deveriam ter oferecido o 787, mas o problema é que o 787, na verdade, ainda não existia naquela época.
já que ele foi desenvolvido nos anos 2000 e então ele deveria entrar em produção e nas companhias aéreas no final da década, 2000 então, 2009, 2010, e eles tinham uma quantidade enorme de pedidos, na verdade foi um sucesso muito, muito grande. Sucesso comercial. Desde o começo, eles tinham mais de 1000 pedidos, então eles tinham, sei lá, 10 anos de pedidos garantidos, e aí eles pensaram, vamos propor uma versão derivada do 767, que é um avião mais antigo, que não vende mais. Pois é, eles ainda fazem um pouco. Sim, mas isso praticamente não vende mais já, mas de fato está desaparecendo. E principalmente é um avião que fez seu primeiro voo em 1982, então, que é de uma geração anterior ao 787, que é menor, que vai menos longe, enfim, que é simplesmente inferior. Sobre isso, né, a Airbus pensou que talvez houvesse uma oportunidade, porque a Airbus tinha o MRTT, enfim, a Airbus ainda tem o MRTT, e então um derivado do A330, que é maior, que vai mais longe, que realmente tinha capacidades simplesmente superiores. E então a Airbus faz parceria com a Northrop Grumman e oferece o MRTT, e em 2008 a Força Aérea dos Estados Unidos da América diz: o MRTT é melhor. E aí a Boeing, furiosa, contesta, vai à justiça, retoma. Enfim, eles dizem que a licitação favorecia a Airbus. Eu de onde estou, a licitação... Enfim, claro, a Força Aérea dos Estados Unidos da América quer um avião que seja maior, que vá mais longe, que possa transportar mais combustível. Eles favoreciam o melhor avião, isso é inaceitável. Mas, acima de tudo, havia uma opção. A outra opção era fazer uma derivação do 787, o que eles não fizeram, porque aí, nesse caso, teria custado muito mais caro para eles. Talvez fosse necessário criar uma linha especial. De qualquer forma, eles não estavam prontos. Sim, eles não estavam prontos. Não, para mim eles não quiseram. Eles poderiam ter feito um reabastecedor muito melhor. Então, Baia, no final, a Northrop Grumman desistiu, depois a Airbus desistiu e a Boeing ganhou em 2011. Mas para mim tem um pequeno lado. Eu suspeito de abuso de posição dominante nesse caso, e isso já é um dos sinais de que já tinha algo que não estava indo muito bem. Depois, o segundo grande problema, cujas consequências ainda vemos hoje, foi em 2011, quando a Airbus, a própria Airbus, passou por uma fase muito difícil. Na verdade, nos anos 2000, porque houve grandes problemas com o A380, que foi um avião que não teve muitas encomendas, já que ele tinha 250 encomendas, enquanto o 787. E depois houve a explosão industrial. Dos anos de 2005 a 2008, vamos lembrar também o momento em que isso acontece, é depois da crise dos subprimes. Os grandes pedidos, mesmo de carga leve, foram cancelados. Foi realmente um período ruim. Tecnicamente, né, é um sucesso incrível, assim como o Concorde, aliás, mas um fracasso comercial, é isso que a Boeing dizia na época, né, aliás. O segundo grande problema da Airbus foi o 400M, que também custou, grosso modo, 10 bilhões para a Airbus. Porque os pedidos, na verdade, todo mundo concordou em 225 pedidos. E então, assim que o programa foi lançado, vários países cancelaram os pedidos. E depois eles tiveram problemas de fabricação. Então isso acabou custando cerca de 10 bilhões. E vamos deixar claro que a grande diferença entre a Airbus e a Boeing é que, basicamente, eles têm a mesma margem no setor civil, ambos. Só que na Airbus, o setor militar tende a gerar déficits, enquanto na Boeing, o militar é a fonte de lucro. África era. É verdade, estou falando dos anos 2000, é um grande portfólio militar, mas é um portfólio envelhecido. Porque o F-15 e F-18 são aviões antigos, o C-17 é um avião antigo. O Apache, sim, o Apache só tem programas antigos na Boeing. Fora o KC-46, mas o KC-46 teve problemas de industrialização, então isso também não faz eles ganharem dinheiro. Além disso, né, é uma série relativamente limitada. Estamos falando de 180 aviões, né, seria preciso mais. F-35. Potencialmente estamos falando de milhares, mas mesmo o B-20 e o Nordstrom Grumman estamos falando de cerca de 100 de exemplares para o B-20 e um, mas é uma aeronave mais estratégica e eu acho que há mais potencial desse lado. Então, hoje a Boeing faz cerca de 25 bilhões de faturamento em defesa. Este ano espera-se que haja uma perda operacional na divisão de defesa e que as margens melhorem um pouco até 2027. Mas, sinceramente, a vaca leiteira da defesa acabou na Boeing. Isso foi há 20 anos. E se eu voltar ao que eu estava dizendo, ou seja, em 2011, a grande virada foi quando a Airbus disse que iria remotorizar a família, a 320, a 319, a 320, a 321, com dois motores, o GTF da Pratt & Whitney, que era o sucessor do 52500, e o LIP-1A da CFM, consórcio CFM Safran Aerospace, que deveria substituir o CFM56. E então, na verdade, eles fazem um motor maior, com uma ventoinha maior, portanto mais eficiente, consumindo menos querosene por passageiro.
Então isso resultava em um avião que era mais barato de operar para as companhias aéreas. E isso cria uma relação de força, porque as vendas se tornam incríveis. Então é isso. O melhor lançamento da história, exatamente, um lançamento muito, muito bom em 2011. E então a Boeing é obrigada a reagir. E, na verdade, eles têm duas opções. Ou eles começam com um avião completamente novo, o que faria sentido porque o 737 ainda é um avião que data dos anos 60. Ou então eles tentam fazer como a Airbus com uma remotorização, né, que foi o que acabaram fazendo. Então, com o LiP, um motor que chamamos de single source em inglês, ou seja, um único motor, LiP-1B. Mas, na verdade, a ventoinha do LiP-1B é menor, um pouco menos, o diâmetro é um pouco menor do que a ventoinha do LiP-1A, e aí o motivo é que, na verdade, o 737 é muito baixo no solo, então não dá para colocar um motor muito grande. As evoluções no 320 para o Neo foram mais simples do que do Neo para o Max. Sim, porque havia mais espaço. E o design original era mais recente. Então, na verdade, a gente tinha previsto... A gente podia adaptar mais facilmente. Pronto. Exatamente. E então, nessa época, a Boeing propõe um avião. Então, na verdade, né, o 737 MAX, né, que é melhor do que o antigo 737, mas que ainda assim não está no nível do 320, em fontes abertas, você pode encontrar que, por passageiro, um avião totalmente carregado, um 737, consome cerca de 10 a 15% a mais do que um A320. E então isso é um enorme problema econômico para as companhias aéreas, porque há muita concorrência entre as companhias aéreas, existem muitas, e então elas são obrigadas a ter uma base de custos, realmente, bem apertada. E quando olhamos para a base de custos de uma companhia aérea, mais ou menos, se pegarmos um 737, normalmente mais ou menos, você vai fazer 3 voos por dia, vai cobrar sua passagem a $200 por dia, mais ou menos, vai carregar entre 80% e 90%, então digamos 85%. De ocupação do avião, de... Ocupação do avião, pronto. E com isso, né, mais um pouco de carga, né, um pouco de venda de produtos no avião, você vai fazer algumas centenas de milhares de dólares por dia, talvez um pouco mais, entre, digamos, né, 100 e 120. Então isso vai dar 40 milhões de dólares de faturamento por ano. Sobre isso você vai ter custos, então cerca de 33% de folha de pagamento, ou seja, né, os pilotos, os comissários de bordo, etc. Você vai ter que pagar a manutenção e os portões dos aeroportos, isso vai custar cerca de 15% da sua receita. Você vai ter cerca de 10% que será a depreciação do avião, então aproximadamente 3 a 4 milhões por ano. Então você tem um avião que vale de 50 a 60 milhões, depreciado em 15 anos, isso dá 3 milhões por ano. E você tem o querosene, que vai ser cerca de 25% do seu faturamento. Então se você tiver uma diferença de 10 a 15% no querosene, isso faz... 2 pontos percentuais a mais. Pronto. Você tinha o querosene que custava 10 milhões por ano, 10 a 15%, isso dá de 1 a 1 milhão e meio de dólares. 10 a 15%, isso dá de 1 a 1 milhão e meio de dólares, ou euros por ano de diferença. E isso vale. A companhia aérea que vai comprar, ela vai dizer quando for comprar, do 737 em relação ao 320. Ela vai dizer, eu quero um desconto porque vai me custar mais caro operar, então vou pedir um desconto. Entre 5 e 8 milhões, digamos, entre 5 e 10 vezes, a diferença de rendimento, na minha opinião, está mais perto de 5 do que de 10. Então, nesse momento, a Boeing está em uma posição de fraqueza. Porque, na verdade, para o mesmo avião, basicamente, a mesma base de custos, o mesmo esforço, para produzir, eles vendem um avião que tem um preço de venda que é de 10 a 15%. Mais baixo. Ou seja, eles tiveram que reduzir sua margem para permanecer competitivos diante da nova versão do Airbus. Exatamente. E então, o que aconteceu foi que quando Jim McNerney, né, o diretor executivo entre 2005 e 2015, tomou essa decisão, então chega Willenburg, em 2015 ele diz, eu vou fazer um plano de corte de custos radical. Então ele demite 20 mil pessoas, fecha fábricas, renegocia com os fornecedores, enfim, eles tentam cortar custos em todos os lugares. E tudo isso é muito... Então, no começo, né, o mercado adorou. Aliás, as ações da Boeing dispararam em 2018. E então, até a chegada do problema do Maneuvering Characteristics Augmentation System, em 2019, e o problema do Maneuvering Characteristics Augmentation System, na verdade, eles pisaram na bola em todos os aspectos. Então, vamos só relembrar o problema com o Maneuvering Characteristics Augmentation System. Era que, na época, como o motor estava mais centralizado no mesmo lugar, em certas configurações de voo, especialmente com alta inclinação na decolagem, com muita potência e o trem de pouso e os flaps estendidos. Em certas condições, o peso do manche não era mais realista. Ou seja, normalmente, né, um piloto, quando puxa 10 centímetros, isso deve equivaler a 10 quilos. 20 centímetros, 20 quilos, os números estão errados. Então não havia mais essa proporcionalidade. Ou seja, 10 centímetros davam 5 quilos, 20 centímetros davam 25 quilos, então estava errado. Ora, o piloto, para um Boeing, ele precisa conhecer o peso do manche, isso lhe dá uma indicação. E para devolver
uma indicação confiável do peso do manche, eles realmente usaram o peso aerodinâmico que pressionava o compensador. Ora, o Maneuvering Characteristics Augmentation System, como ele se baseava em uma única sonda de fato, ele foi acionado de maneira inoportuna, para dizer o mínimo. Então, isso provocou esses 2 acidentes, né, catastróficos, porque o Maneuvering Characteristics Augmentation System foi mal projetado desde o início. Concordamos que a causa fundamental é que, na verdade, eles tentaram forçar demais o design do 737 e que isso gerou uma cadeia de problemas depois, Então, em 2019, a FAA, as autoridades americanas dizem para vocês pararem a produção dos MAX, chega a coronavírus e aí a produção comercial da Boeing cai. Em 2018, estávamos em 800 aviões e caímos para 150. Em 2020, com uma pequena passagem entre os dois, em torno de 500 em 2019, chega a Covid. Então, aí ele volta a subir até 2023 e em 2023 começamos a ter problemas na cadeia de produção, problemas de fuselagem, principalmente com a Spirit AeroSystems, e aí chegamos em 2024. Concretamente, a fuselagem não estava exatamente na forma correta para se encaixar nas peças ao lado. Exatamente isso. Isso é problemático. Isso é problemático. E então o grande acidente foi no começo de 2024, o voo da Alaska Airlines, onde uma porta se soltou durante o voo. Isso poderia ter sido um acidente muito grave. Se isso tivesse acontecido a 30 mil pés, provavelmente teria havido mortes. Tudo isso é controle de qualidade? É controle de qualidade, mas o que aconteceu é realmente grave. Porque, na verdade, era um MAX novo que tinha sido produzido em 2023, então não era um avião de 20 anos atrás. Na verdade, houve um problema do que chamamos de trabalho em andamento. Ou seja, se a fuselagem chegava da Spirit Aero, da fábrica deles em Wichita, e na verdade ela não estava completamente finalizada. Mas para produzir mais rápido, eles enviaram mesmo assim para as fábricas da Boeing em Renton, eu acho. E nesse momento o avião chega ali a um ponto onde normalmente já era para algumas coisas estarem prontas, mas ainda não estão, então elas acabam sendo feitas depois. E aí alguém tirou os parafusos da porta, não se sabe quem, e não colocou de volta. E quando fomos procurar a documentação, porque normalmente na aviação tudo é muito, muito regulamentado, já que é perigoso. Toda vez que fazemos alguma coisa, precisamos deixar um registro. Quando o regulador veio e disse, mostre-me quem trabalhou, etc., não encontramos a documentação. Mas porque realmente, eles não tinham rastreabilidade sobre quem estava trabalhando, em qual avião, com qual parafuso, em qual porta, ou então eles destruíram para esconder. Isso eu não sei, mas Na verdade, para mim, isso tanto faz. Sim. Com certeza. Como acionista potencial, ou é criminoso, ou você tinha documentação e a destruiu. Então isso é extremamente grave. Ou você não tem processo, e isso também é extremamente grave. Então, de qualquer forma... Em ambos os casos é muito grave. E como é que esse controle de qualidade ficou tão degradado em relação aos padrões que temos, eu não sei. A Airbus não tem tanto assim, pelo menos aparentemente. A gente não ouve falar de tantos problemas. É uma boa pergunta. Entre as 1000 malhas de ferro nos reservatórios, pedaços de fita adesiva que ficam para trás. As portas? Tem coisas, um acúmulo ao longo dos anos em diferentes aviões ainda por cima. Sim, e ainda teve a Qatar Airways em 2012, que reclamou porque encontraram latas de cerveja na área técnica. Não é um problema completamente isolado. Eu não sei exatamente. Mas, de qualquer forma, o que podemos dizer é que, na relação que a sociedade tem com a sua força de trabalho, ela é claramente problemática. Ela é problemática em Seattle, porque, na verdade, já se pegarmos o 787, há 2 linhas do 787, ou seja, Everett, então, em Seattle, e eles fizeram uma segunda em North Charleston, na Carolina do Sul. E a ideia era que em North Charleston eles teriam uma mão de obra menos sindicalizada. Enfim, eles têm problemas de relacionamento com sua mão de obra sindicalizada em Seattle e tentaram criar um certo equilíbrio de forças. Enfim, já faz tempo que as coisas não vão bem com a mão de obra deles. E bem, isso é potencialmente uma das razões. E a segunda razão também pode ser a Covid. É que a Covid nos Estados Unidos não foi vivida da mesma forma que na Europa. Houve um número enorme de pessoas que foram demitidas. Eles demitiram muita gente, Demitiram muita gente e nem todos voltaram. Muito longe disso. Então, quando isso acontece, perdemos pessoas qualificadas, altamente qualificadas, com muita experiência, e depois leva muito tempo para requalificá-los. É muito, muito complicado. Então, se olharmos de uma perspectiva de algumas décadas, acabamos oferecendo aviões nos quais, no final das contas, é necessário mais horas de trabalho do que o previsto. Eu penso, por exemplo, no KC-46. Eles olharam para o interesse de curto prazo deles, o interesse de curto prazo da empresa, em detrimento do interesse do cliente, que era a Força Aérea dos Estados Unidos da América, que queria e merecia um produto melhor.
Depois tivemos dificuldades, problemas de desenvolvimento que causaram acidentes, o que faz com que seja necessário investir centenas de milhares de horas de engenheiros para corrigir os erros. Eu diria que foi um erro estratégico em 2011. Para mim, o grande erro fundamental da Boeing foi não ter feito um avião completamente novo em 2011, nos voos de curta distância, e é em parte daí que vem todos os problemas atuais. Mas por falta de disponibilidade de engenheiros ou porque foi uma escolha de não investir? Não. Foi uma escolha da gestão que não quis colocar 15 bilhões na mesa para desenvolver um novo avião. Isso é pensamento de curto prazo, não queremos investir. Você falou mais cedo sobre essa filosofia que eles herdaram da McDonnell Douglas. Isso é uma das consequências? Potencialmente é difícil de dizer que é culpa dos antigos da McDonnell Douglas, mas o que se ouve na indústria é que os antigos da McDonnell Douglas meio que tomaram o poder. E eles eram meio politiqueiros, um pouco reservados. Em tudo que diz respeito ao controle de qualidade, eles trabalhavam menos. Bem, eram financistas contra uma empresa de engenheiros. Nós poderia dizer que é mais ou menos assim. É uma acusação que ouvimos com frequência, dizer que McDonnell Douglas eram financistas? Sim, a administração provavelmente. As perspectivas. É um financista muito maldoso, é preciso ter cuidado. A gente sabe, os banqueiros, os fãs. Diante disso, Airbus, a gente sabe que, apesar de tudo, eles também não estão numa situação totalmente tranquila. Os resultados deles são bons, de fato melhores que os da Boeing, mas não são tão impressionantes quanto a carteira de pedidos deles. Eles têm uma carteira de pedidos incrível. E, no entanto, a receita deles nos resultados anuais não são tão positivos assim. Não, mas... Então, bom, já tem os problemas dos anos 2000, então, o A380 e o 400M, em termos de engenharia e produção, acho que eles já resolveram esses problemas em grande parte. O A350 escorreu muito bem. Poderia ter dado muito errado. É aí que a Airbus tem problemas. Mais recentemente, na verdade, entre os anos 2010 e 2020, a grande história, tanto do lado da Boeing quanto do lado da Airbus, foi o aumento do ritmo de produção. Grosso modo, eles faziam cerca de 30 aviões por mês nos voos de curta distância no início dos anos 2010. E ambos chegaram a 50. De qualquer forma, esse era o objetivo. E agora a Airbus fala em 75. Então isso são aumentos de ritmo que são difíceis de manter. Ainda mais porque, mais uma vez, são aviões, não pode acontecer nenhum acidente. Então é preciso fazer o trabalho muito, muito bem feito. E eu acho que a Airbus realmente chegou a um bom resultado em 2019. E a Covid causou muitos problemas para a Airbus, porque isso causou muitos problemas na cadeia de suprimentos entre os fornecedores. E isso a Airbus não controla completamente. Né? Então, na verdade, existem duas teorias. Existe a primeira teoria, que seria favorável à Airbus, que consistiria em dizer que não é culpa deles, é culpa dos fornecedores. E existe a segunda teoria, que diz que os dois grandes, Boeing e Airbus, pressionaram demais os fornecedores durante os anos de 2010 a 2020. E o que é verdade é que, na verdade, a gente vê toda vez que a Airbus diz quero aumentar para 75 por mês. O Chief Financial Officer da Safran, quer dizer, o diretor financeiro da Safran, diz, olha, 65 já vai ser muito bom. Porque, na verdade, eles precisam fazer investimentos e isso não é a Airbus que faz, é o fornecedor que faz. Com promessas de ritmo que não serão necessariamente cumpridas, que são razoáveis, que são possíveis. Mas, do ponto de vista do fornecedor, isso significa que é preciso investir dinheiro imediatamente. E também não tenho absoluta certeza de que terei os pedidos. Então, existe uma espécie de tensão que é intrínseca, é a natureza do negócio. Mas é isso, eu acho que o problema da Airbus desde o fim da Covid para retomar o ritmo é que a retomada ela está sendo bem lenta, na verdade. Então, eles estavam em 860 aviões comerciais em 2019, caíram para 550, ou 560 em 2020. E depois eles subiram 50 por ano. No ano passado, eles fizeram 766, eles achavam que fariam 800. Aí teve um problema de motor com os LIP. E aí no ano que vem, vamos ver para onde ele vai guiar. Mas a gente espera 825 e espera mais de 1.000 em 2027. Mas a questão é, será que a cadeia de suprimentos, será que a cadeia de fornecedores vai conseguir suportar esse tipo de volume? Esse é o problema, ainda mais que o equilíbrio do mercado aparentemente tende a favorecer o Bus. Principalmente graças ao 321XLR, que é um avião que dá uma vantagem competitiva sem concorrente. Nesse caso, eles têm um monopólio. Tecnologia da informação e comunicação nos monocorredores, voos de muito longo alcance. Então, o que acontece com esse equilíbrio? Não. Mas aí a gente sempre volta para essa história de 2011. Se a Boeing quisesse potencialmente, porque na verdade o A321 já é um alongamento do A320, então basicamente temos um corredor único, mas que é mais longo, então podemos colocar mais passageiros.
Então, quando refazemos os cálculos de que falávamos antes, isso gera mais faturamento. Enfim, há uma alavanca operacional, Para margem da companhia aérea, que é muito importante. E aí a gente realmente puxa isso ao máximo para fazer o 32, um XLR. Ele pode ir muito longe, quero dizer, para um corredor único, e então é um avião muito, muito bom para as companhias aéreas. E aí eu olhei os pedidos do ano passado para a Airbus. Tem mais ou menos 650 pedidos de corredor único. E desses, há 500 pedidos do 321. Então isso é o que eles divulgam. E o que me dizem, na verdade? Nas encomendas do 321, há várias companhias aéreas que trocaram seus pedidos. Do 321 normal pelo XLR, e que haveria 550 pedidos de XLR. Olha, disso eu não tenho certeza, mas foi o que me disseram, que havia 550 pedidos de XLR no ano passado. Então, ou seja, o XLR comercialmente é um enorme sucesso. o novo best-of. E aí Boeing, de qualquer forma. Na verdade, eles têm o MAX 8 e o MAX 9 que estão certificados, mas com o volume de produção hoje limitado a 38 pela FAA. Eles acham que vão chegar a 50 por mês em 2026, mas o mercado acha que eles vão chegar a 50 por mês só em 2027. Para competir com ele, eles também lançaram o 737. Aí, estão realmente tirando o máximo do máximo. É o MAX 10, mas ele não está certificado. Hoje. O tempo de certificação entre a primeira e a última versão começa a atingir os limites máximos, a princípio. Então, ele deveria recomeçar tudo. Ele deveria começar tudo do zero. Tem também o 777X, que a gente nunca vê chegar. Eles anunciaram isso em 2013. Era para ele chegar às companhias aéreas em operação em 2020. E agora ela era para ser iminente, mas pelo menos me disseram que isso pode acabar ficando para 2026. Em comparação, o 330neo foi anunciado em 2014. Então, nesse caso, foi a Airbus que reagiu à Boeing e ele começou a voar em 2018. Mas o 330neo, eles só trocaram o motor no 777X. Eles foram gananciosos demais, porque fizeram um motor enorme, e depois mudaram as asas. E com as asas que se... E então... Eu acho que eles quiseram fazer uma coisa um pouco complicada demais. Bom, vamos ver quando ele entrar em produção. Mas enquanto isso, quero dizer, 13 anos entre o primeiro voo e o anúncio é tempo demais. Sim, é tempo demais. Então, se a gente olhar de uma perspectiva mais ampla, estratégia... Sim. Ponto forte, ponto fraco de cada um dos dois, as perspectivas, porque além disso, né, a gente nem falou sobre isso, mas economicamente tem os resultados da Boeing que acabaram de ser publicados, que não são lá essas coisas. Teve a greve deles do ano passado que custou não sei quantos bilhões, 7 bilhões? 7 bilhões? Sim, não. Mas ali foi realmente o... Espero que tenhamos chegado ao ponto mais baixo, porque no quarto trimestre eles estavam com problemas de produção por causa da greve e do pico da Covid. E toda semana isso custava 1 bilhão. Então 7 semanas de greve custam 7 bilhões. Eles fizeram um aumento de capital de 21 bilhões. Então isso é uma boa ideia, porque já vai tapar o buraco. Bom, isso dilui os acionistas, mas é assim que é a vida. Então a gente acha que eles vão queimar mais ou menos 4 bilhões este ano. E normalmente as coisas devem melhorar a partir de 2026. Eu acho que o problema para a Boeing agora é que a estratégia fica de lado por enquanto. O que eles precisam é conseguir produzir seus aviões, que esses aviões tenham boa qualidade, que eles voem. E pelos próximos 12 a 18 meses é só isso que pedimos deles. Mas ainda assim não há uma saída. Se ele ficar na situação atual, haverá perda de participação de mercado em voos de média distância. Que a Airbus comece a chegar no setor de carga, onde a Boeing tinha 80% do mercado de carga com o 350 Freighter, que está indo bem. Qual que é a perspectiva? Se houver uma... A perspectiva é que eles ainda têm uma carteira de pedidos que continua sendo importante. Eles ainda têm clientes que querem continuar com eles. E tem a nova geração que vai acabar chegando, porque na verdade é a geração Neo e Max. Agora, se ela já tem 10 anos mesmo assim. E estamos falando de uma nova geração. Safran, eles estão para... 2035? Sim, 2035, estamos no meio do caminho. Então, o que seria necessário é que eles conseguissem aguentar por alguns anos, e aí a gente parte para uma nova geração. E no dia em que partirmos para uma nova geração, todas as cartas serão embaralhadas novamente. Porque nesse caso, eles podem começar de novo com um avião, né, uma folha em branco. E aí não haverá esses problemas de avião com trem de pouso muito curto. Ainda assim, haverá escolhas estratégicas a serem feitas. Toda vez não se pode errar nessas escolhas estratégicas. Mas então é isso, né? Eu diria, estratégia difícil, de morrer aos poucos ao longo dos anos, e depois começamos do zero para a nova geração. E a Airbus aumentar novamente as margens com a Boeing, continuando a vender muito, muito barato, é possível. Então, as margens
né? Porque, na verdade, o problema dessa indústria é que as companhias aéreas, ela ali tem margens extremamente baixas, então aumentar os preços para um cliente que não tem dinheiro é sempre muito complicado. É em torno de 5%, só para lembrar, tirando a Ryanair, que está em 15% a 20% no geral, o Victoria é mais para 5%. Sim, é 5%. E, na verdade, assim que um começa a lucrar muito, imediatamente todos os concorrentes aparecem para colocar um voo exatamente paralelo. Enfim, a gente rapidamente perde a nossa margem. Então é difícil para a Airbus aumentar os preços, mesmo com a Boeing em apuros. Não, na minha opinião, o que pode funcionar para a Airbus aumentar suas margens é ser muito, muito boa operacionalmente. Ter um efeito de escala, para começar, porque se eles entregarem entre 60 e 75 a 321 por mês, vamos começar a ter um efeito de escala bastante importante. E aí podemos esperar margens totalmente corretas, totalmente decentes na Airbus. Bom, de qualquer forma, eles precisam ser fortes, os dois, antes que os chineses cheguem. Sim, então os chineses, vamos ver, falaremos sobre isso uma próxima vez. Por enquanto, né, o Comac está voando, então o que vai acontecer é que a CFM faz o motor do Comac. Estamos falando de volumes que são bons. Para mim, ele não está no segmento de mercado certo. O Comac, ele está no 319. E na Airbus, não tem mais pedidos para o 319. Mas isso vai fechar uma parte do mercado chinês que ainda era importante? Que era importante, mas que agora é muito menos, na verdade. E além disso, ele só é certificado na China. Por enquanto, nesse segmento, a concorrência não me preocupa muito, mas talvez mais tarde. Essa será a geração para 2035, vamos ver. Eles teriam que... Saibam fazer motores? Ainda há trabalho a fazer? Não, mas eles são bons, os chineses. Mas aí, nesse segmento, eu acho que por enquanto a gente ainda não vê eles chegando. Pessoalmente, então, eu acho que eles colocam todos os engenheiros deles nos aviões militares, por isso eles têm um pouco menos de disponibilidade para desenvolver aviões civis, é provável. Nicolau, muito obrigado. A gente coloca todos os elementos para conferir, também o canal do YouTube, etc., com todas as informações para te acompanhar. Muito obrigado, esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos muito em breve no estúdio Air at Cosmos.